Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 110, vamos ler o primeiro livro de Crônicas, dos capítulos 23 ao 26. Enquanto eu faço o resumo dos capítulos, por favor, clique em gostei. Legal, né? Clique em gostei. Se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos, tá bom? O capítulo 23 fala dos levitas, seus turnos e funções. O capítulo 24 fala dos turnos dos sacerdotes. O capítulo 25 fala da função dos cantores. E o capítulo 26 fala dos porteiros, guardas dos tesouros e dos oficiais e juízes. Vamos à leitura? Capítulo 23. Sendo, pois, Davi já velho e farto de dias, constituiu a seu filho Salomão rei sobre Israel. Ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima. Seu número, contados um por um, foi de 38.000 homens. Destes, havia 24.000 para superintenderem a obra da casa do Senhor, 6.000 oficiais e juízes, 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos que Davi fez para esse mister. Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, filho de Gerson, Ladã e Simei, filhos de Ladã, Jeiel, o chefe Zetã e Joel, 3. Filhos de Simei, Selomite, Aziel e Arã, 3. Esses foram os chefes das famílias de Ladã, filhos de Simei, Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Esses foram os filhos de Simei, 4. Jaate era o chefe, Ziza o segundo, mas Jeus e Berias não tiveram muitos filhos, pelos que esses dois foram contados por uma só família. Filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron, Uziel, 4. Filhos de Anrão, Arão e Moisés. Arão foi separado para servir ao Santo dos Santos, ele e seus filhos, perpetuamente para queimar incenso diante do Senhor, para o servir e para dar a bênção em seu nome eternamente. Quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre as tribos de Levi. Os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer, filho de Gerson, Sebuel, o chefe, filho de Eliezer, Reabias, o chefe, e não teve outros. Porém, os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. Filhos de Izar, Selomite, o chefe, filhos de Hebron, Gerias, o chefe, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, e Jecameão, o quarto. Filhos de Uziel, Mica, o chefe, e Isias, o segundo. Filhos de Merari, Mali e Muzi, filhos de Mali, Eleazar e Quis. Morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas, e os filhos de Quis, seus irmãos, as desposaram. Os filhos de Muzi, Mali, Éder, Jerimote, 3. São esses os filhos de Levi, segundo as suas famílias. E chefes delas, segundo foram contados nominalmente um por um, encarregados de ministério da casa do Senhor, de 20 anos para cima. Porque disse Davi: o Senhor, Deus de Israel, deu paz ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. Assim, os levitas já não precisarão levar o tabernáculo e nenhum dos utensílios para o seu ministério, porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi de 20 anos para cima. O cargo deles era assistir aos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmeras, na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, os pães da proposição, a flor de farinha para oferta de manjares, os coscorões asmos, as assadeiras, o tostado e toda sorte de peso e medida. Deviam estar presentes todas as manhãs para renderem graças ao Senhor e o louvarem, e da mesma sorte à tarde, e para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas perante o Senhor, segundo o número determinado. E para que tivessem a seu cargo a tenda da congregação e o santuário, e atendesse aos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Capítulo 24. Os turnos dos sacerdotes. Quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos, filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar.
Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar oficiavam como sacerdotes. Davi com Zadok dos filhos de Eleazar e com Aimeleque dos filhos de Itamar os dividiu segundo os seus deveres no seu ministério. E achou-se que eram mais os filhos de Eleazar entre os chefes de famílias do que os filhos de Itamar, quando os dividiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes de famílias. Dos filhos de Itamar, 8. Repartiram-nos por sortes, uns como os outros, porque havia príncipes do santuário e príncipes de Deus, tanto dos filhos de Eleazar como dos filhos de Itamar. Semaías, escrivão, filho de Natanael, levita, registrou-os na presença do rei, dos príncipes, dos sacerdotes Zadok, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos cabeças das famílias dos sacerdotes e dos levitas, sendo escolhidas as famílias por sorte, alternadamente, para Eleazar e para Itamar. Saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, a segunda a Gedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Acós, a oitava a Abias, a nona a Jesua, a décima a Secanias, a undécima a Eliasibe, a duodécima a Jaquim, a 13ª a Jupá, a 14ª a Jezebeabe, a 15ª a Bilga, a 16ª a Imer, a 17ª a Ezir, a 18ª a Apises, a 19ª a Petaías, a 20ª a Jeesquel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamul, a 23ª a Delaías, a 24ª a Maasias. O ofício desses no seu ministério era entrar na casa do Senhor segundo a maneira estabelecida por Arão seu pai, como o Senhor, Deus de Israel, lhe ordenara. Eis os chefes do restante dos filhos de Levi. Dos filhos de Anrão, Subael. Dos filhos de Subael, Gedias. Dos filhos de Reabias, Isias, o chefe. Dos Isaritas, Selomite. Dos filhos de Selomite, Jaate. Dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro. Amarias, o segundo. Jaziel, o terceiro. Jecameão, o quarto. Dos filhos de Isuel, Mica. Dos filhos de Mica, Samir. O irmão de Mica, Isias. Dos filhos de Isias, Zacarias. Dos filhos de Merari, Mali e Muzi. E dos filhos de Jazias, Beno. Dos filhos de Merari, da parte de Jaazias, Beno, Soão, Zacur e Ibre. De Mali, Eleazar, que não teve filhos. Dos filhos de Quis, Jerameel. Dos filhos de Muzi, Mali, Éder e Jerimote. Foram esses os filhos dos levitas, segundo as suas famílias. Também esses, tanto os chefes das famílias como seus irmãos menores, como fizeram os outros de seus irmãos, filhos de Arão, lançaram sortes na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos cabeças das famílias dos sacerdotes e dos levitas. Capítulo 25, que é a função dos cantores. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério dos filhos de Asaf, de Emã e de Gedutum para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. O rol dos encarregados nesse ministério foi dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filho de Asaf, sob direção deste, que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Quanto à família de Gedutum, os filhos Gedalias, Zeri, Jesaías, Asabias e Matitias, 6, sob a direção de Gedutum, seu pai, que profetizava com harpas em ações de graças e louvores ao Senhor. Quanto à família de Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Zebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romante-Ezer, Josbecasa, Malote, Otir, Maziote. Todos esses foram filhos de Emã, o vidente do rei, e cujo poder Deus exaltou segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. Todos esses estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Gedutum e Emã debaixo das ordens do rei. O número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no campo do Senhor, todos eles mestres, era de 288.
deitaram sortes para designar os deveres, tanto do pequeno como do grande, tanto do mestre como do discípulo. A primeira sorte tocou a família de Asaf e saiu a José, a segunda a Gedalias, que com seus irmãos e seus filhos eram 12 ao todo. A terceira a Zacur, seus filhos, seus irmãos, 12. A quarta, Ize, seus filhos e seus irmãos, 12. A quinta, a Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sexta, a Buquias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sétima, a Jezarela, seus filhos e seus irmãos, 12. A oitava, a Jesaías, seus filhos e seus irmãos, 12. A nona, a Matanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A décima, a Simei, seus filhos e seus irmãos, 12. A undécima, a Azarel, seus filhos e seus irmãos, 12. A duodécima, a Asabias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 13ª, a Zubael, seus filhos e seus irmãos, 12. A 14ª, a Matitias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 15ª, Jerimote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 16ª, a Ananias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 17ª, a Josbecasa, seus filhos e seus irmãos, 12. A 19ª, a 18ª, a Anani, seus filhos e seus irmãos, 12. A 19ª, a Malote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 20ª, Eliata, seus filhos e seus irmãos, 12. A 21ª, a Otir, seus filhos e seus irmãos, 12. A 22ª, a Gidalte, seus filhos e seus irmãos, 12. A 23ª, a Amaziote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 24ª, a Romantiezer, seus filhos e seus irmãos, 12. Capítulo 23. Quanto aos turnos dos porteiros, dos coreitas, Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. Os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo. Os filhos de Obed-edom, Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, e Sacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías, Otni, Rafael, Obed, Eusabade, cujos irmãos Eliú e Semaquias eram homens valentes. Todos esses foram dos filhos de Obed-edom, ele, seus filhos e seus irmãos, homens capazes e robustos para o serviço, ao todo 62. Os filhos dos irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. De Oza, dos filhos de Merari, foram filhos Sinri, a quem o pai constituiu chefe, ainda que não era o primogênito, Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. A esses turnos dos porteiros, isto é, a seus chefes, foi entregue a guarda para servirem como seus irmãos na casa do Senhor. Para cada porta deitaram sortes para designar os deveres, tanto dos pequenos como dos grandes, segundo as suas famílias. A guarda do lado do oriente caiu por sorte a Selemias. Depois lançaram sorte sobre seu filho Zacarias, conselheiro prudente, e lhe saiu a guarda do lado do norte. A Obed-edom, a do lado do sul, e a seus filhos, a da casa e dos depósitos. A Supim e Oza, a do ocidente, junto à porta de Salequete, na estrada que sobe, guarda correspondendo uns aos outros. Ao oriente estavam os de guarda 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, e para a casa de depósitos 2 num lugar e 2 no outro. No átrio ao ocidente 4 junto ao caminho, 2 junto ao átrio. São esses os turnos dos porteiros, dos filhos dos coreitas e dos filhos de Merari. Dos levitas, seus irmãos, que tinham o encargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas, os filhos de Ladã, descendentes dos Gersonitas, pertencentes a Ladã, e chefes das famílias destes, da família de Gerson, Jeiele. Os filhos de Jeiele, Zetã e Joel, seu irmão, estavam estes a cargo dos tesouros da casa do Senhor. Dos Ramitas, dos Isaritas,
Dos Hebronitas, dos Uzielitas, Zebuel, filho de Gerson, filho de Moisés, era oficial encarregado dos tesouros. Seus irmãos, de Eliezer foi filho Reabias, de quem foi filho Jesaías, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Zicre, de quem foi filho Selomite. Esse Selomite e seus irmãos tinham ao seu cargo todos os tesouros das coisas consagradas que o rei Davi, os chefes das famílias, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham dedicado. Dos despojos das guerras as dedicaram para a conservação da casa do Senhor, como também tudo quanto havia dedicado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Quis, a Abner, filho de Ner, a Joabe, filho de Zeruia. Tudo quanto qualquer pessoa havia dedicado estava sob os cuidados de Selomite e seus irmãos. Dos Isaritas, Kenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para oficiais e juízes dos negócios externos. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que superintendiam Israel, além do Jordão para o ocidente, em todo o serviço do Senhor e interesses do rei. Dos Hebronitas, Gerias era o chefe. Quanto aos Hebronitas, suas genealogias e famílias se fizeram investigações do 40º ano do reinado de Davi, e se acharam entre eles homens valentes em Jazer de Gileade. Seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefes de famílias, e o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã. Beijos, beijos.